Como eu falei, em que pese hajam alguns custos, existem plataformas como a ClickSign e a Contratos Mais que conseguem trazer uma estrutura com um valor mais baixo de mercado para que seja garantido o acesso a todos. Além disso, é necessário garantir que o uso de assinaturas digitais seja amplamente aceito em diversos tipos de contratos, evitando a resistência por parte de setores mais tradicionais. Vamos debater, contratualistas? Vamos debater sobre a utilização de blockchain como uma possível alternativa ou complemento às certificações digitais tradicionais. O uso de contratos inteligentes baseados em blockchain pode fornecer um nível ainda maior de segurança e transparência ao garantir que os termos do contrato sejam automaticamente executados quando as condições pré-definidas forem atendidas. Um exemplo prático de um smart contract é você fazer o contrato no teu computador e aí você chegar numa casa de praia, você coloca uma senha que foi dada, digita ela e em seguida abre-se um dispositivo em que você consegue pegar a chave e abrir esse imóvel. É mais ou menos assim. Desde que você cumpra um requisito, você consegue ir para a próxima etapa. Seguindo com a nossa aula, a assinatura digital e a certificação eletrônica desempenham papéis centrais no ambiente jurídico e econômico, sendo fundamental para garantir a segurança, a autenticidade e a integridade dos contratos eletrônicos. A jurisprudência e a legislação brasileira têm avançado na consolidação desses mecanismos, proporcionando maior confiança às partes envolvidas em transações digitais. Contudo, à medida que a tecnologia evolui, novos desafios surgem, exigindo que o direito acompanhe as inovações, promovendo a inclusão tecnológica e regulamentações que assegurem um ambiente contratual digital cada vez mais seguro e eficiente. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas? Imagine que uma empresa de consultoria financeira utiliza certificação digital para assinar contratos de prestação de serviços para seus clientes, garantindo que qualquer modificação ou tentativa de adulteração no contrato possa ser detectada. Esse nível de segurança é essencial para contratos de alto valor ou sensíveis, como os que envolvem informações confidenciais ou transações internacionais. Agora vamos abordar o impacto da LGPD nos contratos digitais. A Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em 2018 e regulamentada pela Lei 13.709 de 2018, trouxe mudanças profundas na maneira como as empresas coletam, tratam e armazenam dados pessoais, afetando diretamente os contratos eletrônicos e digitais. Seu impacto reflete-se na maior transparência e cuidado no uso de dados pessoais, além de impor responsabilidades mais rígidas às empresas que lidam com essas informações em suas operações cotidianas, especialmente no contexto de contratos digitais. Um dos pilares da LGPD é a exigência do consentimento expresso e informado dos titulares dos dados, ou seja, das pessoas cujas informações são coletadas e processadas. Para garantir que um contrato digital esteja em conformidade com a LGPD, as empresas precisam informar claramente os propósitos pelos quais os dados estão sendo coletados, tratados e armazenados. Além disso, os dados devem ser utilizados apenas com finalidades estabelecidas e qualquer desvio ou uso não autorizado constitui violação à lei. No âmbito dos contratos eletrônicos, essa obrigação significa que as empresas devem incorporar cláusulas específicas que tratem da coleta de dados e sua utilização. O consentimento deve ser livremente dado, específico e informado, assegurando que o titular dos dados tenha plena compreensão sobre como suas informações serão utilizadas e se possui liberdade de recusar ou revisar esse consentimento a qualquer momento. Vamos entender isso de forma prática, contratualistas. Imaginem uma plataforma de e-commerce que, ao vender seus produtos online, precisa coletar dados como nome, endereço, CPF e informações de pagamentos dos seus clientes. Conforme a LGPD, a plataforma deve especificar no contrato que esses dados serão utilizados para finalidades específicas, como processamento da compra, emissão de nota fiscal e entrega dos produtos. Além disso, deve solicitar consentimento adicional caso pretenda utilizar esses dados para outras finalidades, como marketing ou compartilhamento com parceiros comerciais. Caso o cliente não consinta, a empresa não pode utilizar os dados para fins que não sejam estritamente relacionados à compra. Sobre proteção de dados em contratos digitais. Desde a entrada em vigor da LGPD, diversas decisões judiciais têm abordado a aplicação da lei no contexto de contratos digitais. Uma das questões mais recorrentes é o uso indevido de dados pessoais, especialmente sem um consentimento expresso ou para fins diversos do previsto originalmente. Um exemplo seria um consumidor processar uma plataforma digital por utilizar seus dados de compra para envio de publicidade sem o consentimento prévio. É possível, baseado na LGPD,
que o tribunal decida em favor do consumidor, argumentando que a empresa violou o princípio da finalidade, utilizando os dados para propósitos não autorizados. O exemplo que eu mencionei ressalta a importância da conformidade com a LGPD em contratos digitais, especialmente em casos que envolvam marketing direcionado ou compartilhamento de dados com terceiros, como acontece frequentemente e infelizmente em plataformas de e-commerce ou redes sociais. Vamos refletir, contratualistas, sobre a conformidade contratual com a LGPD. A LGPD introduziu uma nova camada de complexidade na elaboração de contratos digitais, especialmente no que diz respeito à coleta e ao tratamento de dados pessoais. As empresas agora são obrigadas a implementar políticas de compliance robustas que garantam o cumprimento da legislação e a proteção dos dados dos consumidores. Uma das principais questões que emergiram com a implementação da LGPD é a transparência na relação entre o titular dos dados e a empresa. O contrato deve ser claro, com linguagem acessível e cláusulas específicas sobre o tratamento de dados, garantindo que o cliente ou o usuário tenham plena consciência do que está consentindo e das implicações desse consentimento. Outro ponto central é a responsabilidade das empresas em assegurar a segurança das informações armazenadas e processadas. Vazamento de dados e ataques cibernéticos têm se tornado cada vez mais frequentes, o que impõe às empresas o dever de adotar medidas técnicas adequadas para proteger as informações dos clientes, conforme exigido pela LGPD. Isso inclui criptografia dos dados, autenticação reforçada e a gestão de acessos, além de outras medidas. Contratualistas, vamos fazer um debate normativo aqui embaixo? Vamos tratar sobre a LGPD. Ela também levanta questões sobre o equilíbrio entre o uso legítimo de dados pelas empresas e a proteção dos direitos dos titulares. Em contratos digitais, muitas vezes, as empresas utilizam dados para melhorar a experiência do cliente, desenvolver produtos ou até mesmo criar estratégias de marketing mais eficientes. No entanto, a linha entre o uso legítimo e o abuso de dados pode ser tênue. Portanto, é necessário debater como garantir que as cláusulas contratuais relacionadas ao tratamento de dados sejam claras, justas e proporcionais à finalidade do contrato. Quero ouvir vocês falando sobre isso. E por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados transformou a forma como os contratos digitais são elaborados e principalmente executados no Brasil. As empresas, ao se adaptarem às exigências da LGPD, precisam garantir que seus contratos eletrônicos sejam transparentes e que obtenham o consentimento explícito dos titulares dos dados e que adotem, sobretudo, medidas de segurança adequadas para proteger essas informações. O impacto da LGPD vai além de uma simples conformidade legal, afetando diretamente a credibilidade e a reputação das empresas no mercado. À medida que as questões de proteção de dados ganham maior relevância no cenário global, as empresas que se destacarem por suas práticas éticas e seguras na gestão de dados terão uma vantagem competitiva significativa. Portanto, a adequação de contratos digitais às normas da LGPD é fundamental para garantir a segurança jurídica, a proteção dos direitos dos consumidores e a sustentabilidade das operações no ambiente digital. E é isso, pessoal. Finalizamos mais uma aula. Até a próxima!